Bem, pessoal, retornando aqui com as próximas etapas, né? Próxima etapa agora é a gente já fez a união das tabelas, já estamos com os dados. A parte dos dados já está pronta. Agora a gente vai começar a fazer os mapas. O primeiro mapa que eu vou mostrar para vocês é o que a gente chama na cartografia temática de círculos geométricos proporcionais. Então a gente vai fazer círculos que são proporcionais ao número de casos de Covid e ao número de óbitos de Covid, né? Vamos fazer dois mapas, vamos dizer assim, né? Então, nosso projeto está desta maneira. Temos os municípios do Tocantins com os dados da Covid até 30 de junho de 2021 e temos os municípios do Brasil aqui, né? Sem ligação de tabela, a tabela só está relacionada com o Tocantins. Bem, primeira coisa que a gente vai fazer então é gerar os círculos, né? Como? Bem, vocês cliquem com o botão direito em cima dos municípios do Tocantins com os dados da Covid. Vamos para propriedades. Aqui em propriedades a gente vai procurar essa opção diagramas. Achou diagramas. Altera aqui onde está escrito 100 diagramas e coloca gráfico de pizza. Pode ser que, dependendo da versão do QGIS, esses nomes sejam diferentes, mas o caminho muda pouco. Aqui em atributos, a gente pode ver aqui que nessa janela estão todos os atributos da tabela. Os que já existiam no nosso vetor, né, de municípios e aqueles que foram unidos pela tabela com os dados da Covid. Então, a gente seleciona casos acumulados, que é o que a gente quer mostrar, né, criar os círculos, e clica nesse botão de mais. E aqui a gente altera essa cor. Como que eu altero essa cor? Dando dois cliques aqui em cima da própria cor, ó. Aí ele abre a janela de cores. Eu recomendo usar um amarelo, mas fiquem à vontade se quiser usar outras, mas o amarelo vai ser o círculo mostrando o número de casos, notificações de Covid, independente se foi hospitalizado ou não. Aplicar, ok. Não precisa sair dessa janela, a gente vai vir em renderização e vai configurar a opacidade para 60%, que é para que esses círculos tenham um nível de transparência, para que eu possa ver os municípios atrás, senão o círculo vai ficar amarelo chapado, né? E aqui em tamanho, isso é muito importante. Eu vou selecionar tamanho escalado, o atributo, a gente vai selecionar novamente casos acumulado, né? Casos acumulado. E o valor máximo eu vou pedir para ele encontrar. Vocês clicam aqui em encontrar, ele simplesmente vai trazer o número máximo dentro desse campo de atributo, ok? Que no caso aqui é 45.727. Ou seja, ele vai padronizar as proporções dos círculos, sendo que o maior círculo vai ter esse valor, 45.727, e os outros ele vai fazer proporcionalmente abaixo disso. O tamanho, coloca em 50, esse é o tamanho que o círculo vai ficar no mapa, né? O círculo maior, né? O maior círculo vai ter esse valor 50. Então os outros vão estar abaixo dele, né? Ó, se eu clicar em aplicar, eu já vou ter uma amostra lá no mapa, ó, estão vendo? Tem uma amostra legal. Mas eu ainda vou ter que configurar mais coisas aqui, que é a legenda. Então eu pulo aqui para essa aba legenda e clico em entradas da legenda para o tamanho do diagrama. Algumas versões vai estar em inglês, né? No nosso tutorial está em inglês, mas é a mesma coisa. Entradas da legenda para o tamanho do diagrama. Isso depende da versão do QGIS que vocês estão usando. Aqui eu seleciono legenda colapsada. Em símbolo da legenda eu vou tirar esse vermelho e vou deixar branco. Ou amarelo, gente. Aí na verdade tanto faz, viu?
vai depender de como você vai compor seu mapa final. Se você vai colocar óbitos e casos no mesmo mapa, é bom a legenda estar em branco, porque os óbitos vai ser outra cor. Se o seu mapa vai ter só casos, pode usar amarelo aqui, não tem problema não. Ó, vocês viram que o amarelo que eu usei fica até gravado aqui, ó. Mas eu vou deixar branco só por uma questão para bater com o nosso tutorial, mas é bem assim, é um pouco aberta essa questão, né? E ok. Então tá lá branco. E os valores aqui, ó, ele colocou alguns valores automáticos. Tá legal já, ó, tá legal. O importante no mapa de círculos proporcionais é que a legenda mostre o máximo. O máximo tá aqui. Mas eu gostaria de mostrar valores mais baixos aqui e tirar esses intermediários, né? Então o que que eu venho fazer? Eu posso manualmente clicar aqui, colocar e manualmente ir inserindo aqui os valores. O ruim é que a partir do momento que eu começo a inserir, ele vai apagar aqueles que tá na amostra, né? Então, ó, vou colocar mais, ó, e já vou colocar o maior para garantir que vai ter o máximo, 45.727, ok. E aí vou colocar alguns intermediários, ó, 30 mil, 15 mil, 5 mil, vou colocar aqui 1.000 e 100. Sei lá, pode ter municípios muito pequenos no estado que tenha poucos casos. É legal mostrar também que os tamanhos dos círculos de onde vai ter poucos casos, né? E dei OK, aplicar. OK. Olha aqui que legal que tá o nosso mapa então, né? Legal, né? Agora vamos dar uma cor para os municípios do Tocantins ficar diferente do. Ó, vou habilitar a aba dos municípios do Brasil, ó. E o do Tocantins está a mesma cor. Vamos diferenciar só o Tocantins. Os municípios do Tocantins, eles estão abaixo aqui do Brasil, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar eles aqui para cima, né? Deixar os do Brasil para baixo, porque a hora que eu der a cor, ele ficar acima dos municípios do Brasil. Como que eu aplico uma cor para todos os municípios do Tocantins? Então eu vou aqui com o botão direito, propriedades, simbologia, já está selecionado. Aqui eu vou escolher símbolo simples. E aqui em preenchimento simples, vou clicar na cor e selecionar aqui uma outra cor. Eu vou optar por verde para dar um contraste bom com amarelo. Aplicar. Então tá lá, ó. Se não gostou muito dessa cor, a gente faz pequenas alterações. Pode ser até aqui, gente, ó, botão direito, estilo, ó. Eu posso fazer algumas alterações aqui, ele já vai mostrando lá no mapa como é que fica, ó. Vou colocar um verde um pouco mais escuro. Aqui. Legal. Então é isso. Os casos de Covid a gente tem aqui. Vamos fazer de óbitos agora? É só fazer a mesma coisa. E ao invés de a gente refazer tudo do zero, sempre lembre da opção duplicar. Então eu vou duplicar esse aqui que eu já configurei de casos, ó, botão direito, duplicar. Vou apagar um pouquinho ele, porque agora eu vou trabalhar no de óbitos. Botão direito, renomear. E vou deixar bem claro aqui que são os óbitos, né, no nome da camada. E aí eu vou entrar nas configurações do diagrama, do gráfico de pizza, e vou fazer apenas, ó, pequenas alterações. Por exemplo, nos atributos, vou tirar o casos acumulados e vou colocar óbitos acumulados, ó. E vou colocar essa cor em vermelho, porque o vermelho chama mais atenção aqui com relação aos óbitos, né? Aqui, aplicar. Aqui em renderização vou deixar 60%. Em tamanho, agora eu vou alterar o atributo e vou colocar óbitos, né? Óbitos acumulado. Encontrar, ó, aí são 583 e aplicar. E aqui na legenda eu vou só dar uma enganada no programa agora. Lembra que a anterior eu configurei, né, na mão? Olha como ficou bagunçado. Eu vou tirar aqui as classes de tamanhos manuais. Aí ele já atualiza para os valores atuais, ó. Nem vou colocar mais nenhum. Não, vou colocar assim, ó.
É 583 o máximo, né? Então eu vou excluir todas essas aqui, ó. Vou colocar uma de 583, colocar uma de, vamos, 300, né? Mais ou menos a metade. E colocar os valores baixos. Tem municípios com muito pouco óbito. Até o 1, se eu quiser, por exemplo, ó. Então, agora eu tenho um mapa de óbitos também. Olha que interessante. Eu tenho de casos e de óbitos. Inclusive ele mostra ele mostra as duas situações, ó, o óbitos e os casos, estão vendo, ó? Aí, se eu quiser deixar os óbitos na mesma escala dos casos, para eu ter, assim, vamos supor, no mesmo mapa eu ter uma ideia dos óbitos e dos casos, primeira coisa é que como os círculos dos óbitos vão ser menores, eu vou levar ele para cima. E agora eu vou configurar lá na escala, ó, eu vou usar a mesma configuração do tamanho dos círculos, a mesma configuração que está no de casos. Então vou aqui em tamanho, eu vou alterar esse valor máximo para o valor máximo que está no de casos, que é 45, se eu não me engano, 7, e aí eu não lembro de cabeça. Então a gente vem aqui só para copiar. Ó, 45727, eu vou copiar isso aqui, ó, esse valor, e vou colocar aqui o valor máximo agora dos óbitos, como se fosse o mesmo valor máximo dos casos. E não vou alterar mais nada. Olha que interessante que fica agora, ó. No mesmo mapa eu vou ter a informação de casos em amarelo e de óbitos em vermelho a partir dessa legenda aqui dos casos, ó. Então eu posso medir o número de óbitos, assim, proporcionalmente esse círculo vermelho aqui de palmas, ele tá aqui, ó, abaixo do 1000 aqui no de casos. Então eu tenho as duas informações, né? No mesmo mapa, né? Aí cada um quer fazer separado, faz, quer fazer no mesmo, faz também. Às vezes fica muito poluído, vai muito da opção do cartógrafo, né? É isso aí, gente.